graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje é dia de cura nessa casa. Quem crê nisso? Amém. O Senhor, por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, vai trabalhar no meu e no seu coração. Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ela diz que ela é bálsamo para o nosso coração. O Espírito de Deus, ele age por meio da sua palavra, movendo, curando e trabalhando no coração dos homens. E o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui. Você crê nisso? A Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, eu estou no meio dele. Como diz aquela canção, o Espírito de Deus está aqui. Você sabe cantar? Operando em nossos corações, poder, ministrando suas... E aí o que acontece? Os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Se você acredita nisso, agora adora o Senhor onde você está, louve a Ele com as suas palavras, porque você está diante de Deus. Muitas vezes nós falamos, o que você falaria se estivesse diante de Deus? Deixa eu te dizer, você está diante de Deus. Deus está no meio do seu povo. Deus está nesse lugar. E Ele, por meio da sua palavra, vai nos nossos corações operar. Te adoramos, Senhor. Abra sua Bíblia comigo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 31 a 39. Eu quero intitular essa mensagem de calma, meu coração. Diga assim comigo, calma, meu coração. Eu já te dei para Deus. Vamos dizer juntos, calma, meu coração. Eu já te dei para Deus. E o apóstolo Paulo termina essa sessão de Romanos, de capítulo 1 até o capítulo 8, que é a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o Evangelho, a obra da salvação, falando ao próprio coração e ao coração dos romanos. Ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que os justifica. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós, diante da Tua palavra, oramos para que essas verdades do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua justificação, que essas verdades da Tua presença conosco, Senhor, sejam tatuadas no nosso coração nessa manhã por meio da Tua palavra. E que ela transforme a nossa mente, que a Tua palavra transforme o nosso coração, mudando os nossos sentimentos, para aprendermos a viver sem medo ou insegurança, que possamos aprender a viver sem ansiedade ou angústia, que aprendamos com a Tua palavra a viver sem culpa, que possamos aprender com a Tua palavra, viver sem um sentimento de abandono e carência, mas repletos de segurança, amor, cuidado e confiança no Deus que nos ama. Assim, meu Deus, fala conosco pela Tua palavra. É como nós oramos em nome de Jesus. Amém. Calma, meu coração. Eu já te dei para Deus. Música do querido pastor, como é o nome dele mesmo? Alisson, que ele escreveu aqui na Maranata, em um dos 3 amigos que ele conosco participou. Eu quero dizer para você a importância de termos firmes convicções. As convicções moldam os nossos sentimentos. E nós vivemos em um mundo de sentimentos muito confusos, sentimentos estraçalhados por medo, ansiedade, angústia, depressão, frustração. E eu quero falar contigo como Paulo, que viveu em situações muito mais difíceis que a minha e a sua, atravessando naufrágio, abandono, sofrimento, rejeição, apedrejamento, prisão. Foi morto por um julgamento injusto, mas ainda assim, a leitura das cartas de Paulo revelam alguém que aprendeu a viver com alegria e paz em toda e qualquer circunstância. Como ele vai dizer, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando nós temos a nossa convicção moldada pela palavra, os nossos sentimentos são transformados para viver as promessas que o próprio Evangelho nos propõe. O Senhor Jesus nos propôs viver uma vida, mas uma vida em abundância. Viver o Evangelho é viver uma vida que transborda do nosso interior confiança, alegria, paz, serenidade. Alguém que pode dizer, eu vivo em abundância, ao ponto de que o rei Davi, no Salmo 23, bem conhecido por nós, começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que sentimento é esse de ser alguém que se sente completo, não por causa de riquezas, não por causa de exércitos ou de poderes, ele se sente completo, porque se ele tem Deus, ele não sente falta de coisa alguma. A vida dele abunda, transborda. Como diz ainda o Salmo 1, quem vive a palavra e nela medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhagens não murcham, e tudo que ele faz prospera. Essa é a verdade de quem vive na vontade de Deus, na sua palavra. É uma árvore frondosa em todas as estações. Como diz aqui em Romanos,
o apóstolo Paulo, que do capítulo 1 ao capítulo 8, ele nos apresenta de maneira detalhada o Evangelho. Ele começa e termina essa apresentação falando sobre essa transformação que o Evangelho faz no coração do homem. Capítulo 1, verso 16 de Romanos, ele diz, porque o Evangelho, e aí ele vai dizer, que é o que ele vai trabalhar, ele vai dizer, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Sabe, o Evangelho é muito mais do que para te livrar do inferno e te levar para uma vida eterna no futuro, o que isso é sensacional, mas te transforma agora, transforma a tua alma, a tua mente, o teu coração. Ele termina, quando ele entra para as aplicações práticas em Romanos capítulo 12, no verso 1 ele diz que nós somos transformados pela palavra, pela renovação da mente, transformação das nossas convicções, transformam os nossos sentimentos, que transformam as nossas práticas. E Paulo, apresentando o Evangelho, que fala do amor de Deus por nós em Jesus, de que nós estávamos abandonados por causa do pecado, debaixo da ira de Deus, debaixo das desarmonias da vida com Deus, com o homem, com o próximo, mas Deus nos amou ao ponto de enviar o seu próprio Filho por nós pecadores, o justo que morreu por um justo, o santo que morreu pelos pecadores, aquele que amou os que não amaram, esse veio até nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Você está aqui não é porque você ama a Deus, é porque Deus amou você e te chamou para Ele, e te atraiu para a sua presença naquela cruz. Mas ele termina, talvez você pense que o objetivo dele é criar uma teologia para a academia, uma teologia para as discussões filosóficas cristãs dos séculos vindouros. Não, o Evangelho e a teologia densa de Romanos capítulo 1 até o capítulo 8 termina em uma transformação do coração. E depois dele falar sobre toda a manifestação do amor de Deus por nós pecadores naquela cruz, sendo Deus justificando pecadores pelo seu próprio sangue derramado naquela cruz, pelo seu próprio sacrifício em nosso lugar, ele termina essa exposição do Evangelho falando de sentimentos. Eu quero falar de sentimentos que nós somos transformados ou vencemos quando entendemos devidamente e cremos no Evangelho. E o primeiro sentimento a ser vencido é o sentimento do medo e da insegurança. Em primeiro lugar, vencendo o sentimento de medo e insegurança. Primeira pergunta, que são perguntas retóricas, são 4 perguntas retóricas de Paulo, conjunto de perguntas retóricas. A primeira, no verso 31, diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vida apresenta uma série de perigos, sim, a todo tempo. Posso dizer que a todo dia. Como é que a gente pode fazer para viver sem medo? Como é que a gente pode caminhar sem se sentir inseguro? Quem é que passa pela vida sem lidar com esses sentimentos? Por causa das lutas, porque são muitas. Enfermidades, acidentes, e não tem medo. Crise no casamento, abandono, divórcio, decisões erradas, às vezes nossas, mas às vezes decisões erradas dos nossos filhos. Quem não tem medo, quem não tem insegurança, lutando contra essas questões, uma mudança de cenário no nosso trabalho, de uma mudança de cenário nos nossos negócios. Às vezes o medo, quando a gente vai ficando mais com a idade mais avançada, o medo de perder o parceiro e ficar sozinho, o medo da solidão, o sentimento de insegurança, o que será de mim?
Ou quando a gente vai ficando idoso, a distância dos filhos que saem de casa e os pais vão se sentindo só. O sentimento de insegurança e medo atravessa do começo dos nossos dias até e nos desafia até os últimos. Porque os problemas são reais. E eu quero te falar que quem está escrevendo essa frase, quando ele diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer, mas Paulo é um santo. Paulo viveu, não teve problema, porque o Senhor guardou, protegeu. Ei, sabe quem está falando isso? É alguém que viveu tantos medos, tantos perigos, tantos problemas, tantos desafios. Por exemplo, em 2 Coríntios, que é uma das cartas que ele fala muito sobre os seus problemas, capítulo 11, no verso 23, eu vou ler para você. Paulo diz assim, quando defende o seu ministério, ele diz assim: são eles ministros de Cristo? Ele está dizendo, falam como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado na Galácia, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga e vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Quem está dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? É alguém que viveu as mesmas lutas, ou lutas até piores que você está lutando hoje. É alguém que aprendeu em meio aos desafios da vida que são reais. Aprendeu em meio às suas lutas de que vale a pena confiar em Deus. Sim, Paulo foi aquele que ficou cego no caminho de Damasco, mas foi curado pela oração de Ananias, foi apedrejado na Galácia, ficou tido como morto, mas em função disso muitos se converteram nessa região e em outras. Sofreu naufrágio no caminho de Roma e foi picado por uma cobra. Todos esperaram que ele fosse inchar e nada aconteceu. Ele, no meio de suas lutas, ele foi vendo o agir de Deus em cada luta, em cada sofrimento, em cada desafio. Ele foi vendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não diz que nós não teremos problemas. Esse é um evangelho que muitas vezes tem sido pregado por aí, mas que é um evangelho falso. Dizer, o Senhor é contigo, não virão enfermidades, não virão lutas, não é o que a Bíblia diz. Pelo contrário, da boca do Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas não termina aí, ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. E por isso Paulo, olhando para todas essas coisas, lembrando do ecoar das palavras de Jesus, nas letras do Evangelho, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos olhar para o Evangelho e saber que aquele que nos amou, o Deus que nos amou e que nos salvou, se fazendo homem e morrendo naquela cruz, revelando o seu amor por nós, é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aquele que diz, eu estarei com vocês. Eu habito em vocês, as suas guerras serão as minhas guerras, as suas lutas serão as minhas lutas, porque eu sou o general do exército do povo de Deus. Sim, eu também luto com medos e inseguranças, como Paulo, como você. Mas nós podemos dizer para o nosso coração, diante das lutas da vida,
calma, meu coração. Eu já te dei para Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O cristianismo maduro não é um cristianismo que nega as lutas da vida. Aquele que fica melindrado com o sofrimento é o cristão que ainda não entendeu a palavra, não leu as Escrituras, não compreendeu a dinâmica da vida até a volta de Cristo. Sim, o cristianismo não nos evita das fornalhas, como aconteceu com os amigos de Daniel. Mas o cristianismo maduro nos faz aprender que, se Deus não nos livrar da fornalha, Ele estará conosco no meio da fornalha. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O cristianismo maduro, mais do que ficar murmurando e reclamando, por que Deus? Por que isso no meu casamento? Por que isso nas minhas finanças? Por que isso nos meus pais, no meu coração? O cristianismo maduro se propõe a confiar no evangelho de um Deus que o amou e me atraiu para Ele, e que revelou o seu amor naquela cruz, e agora é o meu Deus e anda comigo, para entender que sim, eu sei, que mesmo que eu não entenda as lutas que eu passo, eu sei sim, Ele se importa comigo. Sim, Ele é fiel. Mas eu estou enfermo, eu estou lutando, eu estou doente. Sim, eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Se for para me livrar da enfermidade, eu sei que foi Ele que fez. Se foi para estar comigo no leito de uma UTI, eu sei que lá Ele estará, porque Ele é digno de confiança. Lá em Coríntios, onde ele fala das suas lutas, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 8, ele diz, palavras do apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É isso que o cristão maduro aprende com o tempo na confiança com Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Quando Paulo fala assim, eu me lembro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele fala que aquele que ouve a palavra, que não ouve a palavra, é comparado àquele que vieram as chuvas fortes, o vento, e bateu de ímpeto contra aquela casa, e ela foi construída sobre a areia, e foi grande a sua ruína. Aí ele vai dizer, mas aquele que ouve a palavra e a pratica é comparado a um homem que não teve tempestade, não teve enchente. Era, gente? Que também teve tempestades, que também tiveram enchentes e que também tiveram os ventos fortes. Mas qual é a diferença? No final de tudo, porque ele estava sobre a rocha, aquela casa continuou de pé, e você está de pé, e se Deus é conosco, continuaremos de pé até o final. Por isso eu posso dizer para o meu coração, como um solilóquio da minha alma, falando, calma coração, eu já te dei para Deus. O Senhor nunca nos desamparará. Porque Deus nunca conspira contra nós. Deus sempre conspira ao nosso favor. Aqui em Romanos, ele vai dizer, porque sabemos que, capítulo 8, no nosso capítulo, um pouquinho antes, no verso 28, você levantar os olhos aqui para cima, o verso 28 diz assim, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, Deus conspira ao nosso favor, por mais que não entendamos as circunstâncias da vida, ou os motivos, os porquês ou os praquês, mas eu sei que Deus conspira ao meu favor.
Quando o meu estômago estiver embrulhado pela insegurança, eu digo para ele: ei, esquece, olha para Deus. Ele está do nosso lado. Segundo sentimento que a gente joga fora quando encontra com o Evangelho e que muda nossa relação com a nossa alma é o de ansiedade. E o sentimento de ansiedade, como Paulo coloca aqui, e como é na vida, está relacionado à ansiedade e aceitação. Eles andam juntos. E ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diz assim: para que andar ansioso? A gente não já tem prova da provisão de Deus, e a maior provisão de Deus para nós foi Deus ter entregado o seu Filho para morrer no nosso lugar. Olhar para aquela cruz é saber que eu não estou esperando o melhor de Deus, eu estou orando para vir o melhor de Deus. Não, Deus já me entregou o seu melhor, e eu sei que junto com isso Ele não me dará todas as outras coisas. Olhar para aquela cruz é saber que temos um Jeová Jireh, um Deus que provê. Por que andar ansioso se Deus é quem me supre? Por que andar ansioso se de fato o que me supre não são as minhas forças, a minha cabeça, os meus estudos, a minha capacidade? Quem me supre é a minha oração diária que diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando Jesus nos ensina a orar, pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ele está trazendo uma ideia da própria teologia judaica, de um Deus que conduziu o povo de Israel pelo deserto por 40 anos, e eles comeram de quê? Das suas plantações? Dos seus negócios? Da sua capacidade empreendedora, invejável? Deus fazia brotar pão do céu todos os dias. E por isso, eu posso dizer como Paulo: aquele que não poupou seu próprio filho, o pão de Deus que desceu do céu, Jesus, não me dará o meu pão de cada dia? Não me dará juntamente com ele todas as outras coisas? Ansiedade é uma crise do nosso tempo. Talvez é a palavra que eu mais escuto num gabinete pastoral: pastor, estou sofrendo de ansiedade. Ansiedade, segundo os dados da CNN Brasil, é uma epidemia. Lendo o texto da CNN, diz assim: novos dados divulgados nessa quinta-feira, dia 29, apontam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico de um médico, diagnóstico de ansiedade. Ou seja, 1 a cada 3 brasileiros, quase 1 a cada 4 brasileiros, mais do que 1 a 4 brasileiros, ou menos, né? Vamos dizer, 3,5. 1 a cada 4 brasileiros já foi diagnosticado. Não é que tem, porque os que tiveram diagnóstico de ansiedade. E entre os jovens esse número é maior, 31%, ou seja, 1/3 a cada 3 jovens, da população brasileira entre 18 e 24 anos é ansioso. Os maiores índices de ansiedade, líder de todas as faixas etárias no Brasil, está entre os jovens. E deixa eu dizer uma coisa para você: a gente pensa que a ansiedade, ela está muitas vezes ligada só à ideia de eu quero garantir o futuro. Mas a ansiedade está relacionado também, ou especialmente, a uma necessidade de aceitação, a busca de aprovação, a necessidade de nos sentirmos aceitos pelos outros, porque nós nos sentimos inadequados. E porque nós nos sentimos inadequados, a gente precisa de aprovação. Eu preciso de aprovação do meu pai, da minha mãe, eu preciso de aprovação dos meus amigos, eu preciso de aprovação da sociedade, eu preciso de aprovação dos meus colegas. E essa
necessidade de aprovação nos faz querer ser bem-sucedidos, alcançar nossas expectativas e nos enche o coração de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade, 23 anos de idade, dentro daquela faixa etária de 1/3 dos brasileiros. E eu me identifico com essas informações porque qual era o meu pensamento quando eu fui diagnosticado com ansiedade e eu tive crise, como é o nome do negócio, era ansiedade crônica tensional. Andava de noite igual um zumbi. Não conseguia dormir, dor de cabeças insuportáveis. E naquele momento eu tinha acabado de abrir uma empresa, eu tinha acabado de quebrar a empresa. Ser rica não é com você, né? Mas qual era o problema? O problema era só a dívida? Não, a dívida naquela época, eu já tive dívidas ao longo da vida maiores do que aquela primeira. Mas o problema naquele momento é porque eu me sentia assim: eu sou uma fraude. Eu não supri as expectativas que os meus pais criaram para mim. Eu não supri as expectativas, eu envergonho a minha família. Porque eu não consegui ser o empresário que todo mundo, ou que eu mesmo esperava. Eu frustrei as minhas próprias expectativas de ser um homem de sucesso. Como a minha mãe, como meu pai, como meus avós, como, sei lá, os meus amigos. E é muito mais do que um montante, mas é a necessidade de aprovação. De dizer, eu sou um derrotado, eu não consegui suprir as expectativas que estavam sobre mim. Quantos homens, mulheres, jovens, moços e moças sofrem de ansiedade? Porque não é porque só os pais ou professores ou a sociedade impõem, mas eles mesmos se impõem uma expectativa de eu preciso de aprovação. E algumas reações acontecem diante disso. Alguns é apatia, e a apatia leva ao isolamento à angústia. E assim, em vez de lidarmos com os sentimentos, nós negamos os sentimentos, negamos os nossos anseios, fazemos de tudo para calar esse sentimento de inadequação, de carência, de desejo de aceitação. Isso não acontece só isolado num quarto. E esse é um dos grandes desafios do mundo que a gente vive hoje. A solidão nem sempre é silenciosa. É uma sociedade que se sente só no meio da rua grande, na véspera de Natal. Milhares de pessoas à minha volta, mas um sentimento de eu não tenho ninguém por mim. E as redes sociais aumentam esse sentimento de angústia, porque nos dão uma falsa percepção de conexão. Por exemplo, no Facebook eu tenho 5.000 amigos, não consigo botar mais, né? Porque tem um limite, né? 5.000, quem é que tem 5.000 amigos? Ninguém, não existe. 5.000, a gente tem 5 amigos na vida, não é não? Talvez 10. Né? Amigo de verdade, a gente tem 5, mas aí a sociedade dos jovens hoje acham, eu tenho 2.500 amigos no Instagram, meu filho. E essa conexão dá uma falsa sensação de que eu sou muito mais conectado do que os meus pais, enquanto na verdade vocês têm conexões muito mais superficiais. E por isso aumenta a angústia, aumenta a solidão, aumenta a ansiedade. Aumenta uma necessidade pública de aprovação, e daí os posts. E o Instagram é recheado por uma necessidade de aprovação, por isso posts de praias, pratos de comidas, restaurantes, viagens, sorrisos, mas sorrisos solitários, onde a gente troca olhar não mais com pessoas, a gente troca olhar com uma tela de celular, olhando para o nada. Rindo para ninguém, sozinho, fingindo estar conectado. E acabamos maquiando nosso isolamento pelas redes sociais. E muitos ainda sentem assim em relação ao próprio Deus.
O sentimento de que Deus tem filhos prediletos. E esse não sou eu. Você já sentiu assim? Mas Deus abençoa. Rapaz, Deus abençoa o Jean. Rapaz, mas Deus abençoa o Chico. Tão abençoado em tudo que ele faz. Deus abençoa a tia Flávia. O milagre de todo mundo chega, só não chega o meu. Um sentimento de que talvez Deus não se importa. Até se importa, mas ele tem alguns que ele se importa mais do que outros. Mas como é que Paulo lidou com a ansiedade? E é interessante porque Paulo tem um sentimento que é espantoso. Paulo estava preso. Corredor da morte. Por exemplo, quando ele escreve para Timóteo. Em Éfeso, ele está na primeira prisão em Roma. E quando ele está escrevendo aos filipenses da prisão, ele está lá escrevendo aos filipenses presos, mas ele diz todo o tempo, se eu não me engano, ele repete por 10 vezes numa carta de 4 capítulos, a palavra alegria, contentamento, satisfação. Como é que pode alguém ter um coração alegre, contente, satisfeito, preso numa cadeia, com uma algema presa a outro macho fedido, que eram os guardas pretorianos? Como pode alguém conseguir ter sentimentos positivos em situações negativas? E aí eu trago você para a segunda pergunta retórica, porque quando ele olha para o Evangelho, ele olha o amor de Jesus, o amor de Deus, naquela cruz, que morreu por ele, que sacrificou no lugar dele, ele pode dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, ele olha para a cruz. Ele não olha para a conta do banco, ele não olha para a influência política que ele tem, ele não olha para a sua própria saúde, ele olha para a cruz. E a cruz é um lugar que ele lida com as ansiedades, é na cruz que ele lida com os medos, é na cruz que ele lida com as frustrações, é na cruz que ele se sente aceito, é na cruz que ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho por mim. Antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus já provou seu cuidado por ti. Ele não precisa provar mais. Ele já provou, e a prova é aquela cruz. Quantos de nós ficamos, Senhor, me mostra que tu me ama? Ele já mostrou. Ele já te deu o que ele tinha de melhor. Ele deu seu filho para morrer no seu lugar. A maior prova de Deus por mim, do seu amor, da sua provisão, do seu cuidado, da sua entrega por mim, é a cruz. Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que esse. João capítulo 15, versículo 13, palavras de Jesus, que dá a vida, dar a alguém a sua vida, ou dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus se importa com você. Eu quero concluir essa luta contra a ansiedade lembrando um texto do próprio apóstolo Paulo falando sobre ansiedade. Texto que eu sei que Netinho gosta muito. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas diante do Pai todas as coisas, por meio da súplica, oração, com ação de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e coração em Cristo Jesus. Sabe o que ele diz para fazer? Paulo diz, como é que a gente lida com a ansiedade? Com a certeza de que Deus se importa.
com a certeza de que eu posso entrar na presença dele e abrir o meu coração. E alguns entram na presença dele para abrir o coração, mas com tanto dedo, não, mas Deus já tem tanto problema na vida. Aí o que Paulo diz? Ore pelo quê? Pedir por o quê? Por todas as coisas. Ele não diz, peça só coisas importantes, não vai ficar ocupando o tempo de Deus com besteira. Não, Paulo diz, peça por todas as coisas. Há um pai que sabe que seus filhos dependem dele. Há um pai que ama os filhos que se veem em fé, dependentes dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que Deus gosta de se relacionar conosco e como isso faz bem ao nosso coração? Deus quer que você ore por tudo. Dependa dele por tudo, pela unha encravada. Quem já teve unha encravada? Alguém não? Nada. Senhor, sara meu dedinho. Ele gosta disso, irmão. Faz bem para o seu coração. Sabe, no saque do beach tênis, sei que tem um jogador de beach tênis, você diz, Deus me ajuda. Deus quer nos chamando para uma relação, para dizer, eu cuido de você e eu me interesso por tudo. Eu me interesso pelo teu coração, eu me interesso se tu tem namorado, se não tem namorado. Eu me interesso se teu casamento está em conflito ou não. Eu me interesso com as tuas crises. Eu me interesso até quando você está chateado comigo. Abre o coração, diz, Senhor, eu não estou entendendo. Abre o coração, Ele se importa com você, Ele te ama. Ele diz que, fazendo assim, uma paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Quando somos dependentes de Deus, tenha coragem, confiança para entrar na presença dEle. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, no verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Confie, você tem acesso à presença de Deus. E se Ele te supriu, Ele vai te suprir todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Promessa dEle, é Deus que nos supre. Ele nos ensina a orar, Pai nosso que está, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso diga para o seu coração, calma meu coração, eu já te dei para Deus. É Ele que nos sustenta. O terceiro sentimento é o sentimento de culpa e a necessidade de aprovação. Ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo olha para o Evangelho, ele olha para a cruz, para lidar com um dos sentimentos mais dilacerantes da alma humana, o sentimento de culpa. O sentimento de nos sentirmos culpados ou desaprovados. E nós sempre estamos sob o sentimento de julgamento, seja dos nossos ou dos outros. Isso faz parte da vida. E não tem como criar uma sociedade onde nós não passemos por isso, seja por chefes, professores, pais, filhos, maridos, esposa, líderes, pais querendo que os seus filhos avancem, filhos que acham que os pais poderiam ter feito mais, professores que acham que seus alunos poderiam ter se dedicado mais, ou o próprio aluno achando que o professor poderia ter ensinado melhor, chefes que acham que seus funcionários podem produzir mais, ou os próprios funcionários achando que o chefe não é um bom líder para conduzir ao sucesso. Vivemos sobre constante julgamento uns dos outros, faz parte da caminhada. E na era das redes sociais, isso agora exponencializou. Eu sou julgado por tudo. Sou julgado pela comida que eu como, pelas férias que eu tiro, pela roupa que eu uso, pelo café que eu tomo, deixo de tomar, sei lá.
a gente não só é julgado como julga nas redes sociais, né? E essas avaliações dos outros sobre nós têm forte influência como nós vemos as coisas. Porque muitas vezes somos quem é que provoca o pior julgamento sobre nós mesmos? Nós nos julgamos, nós não ficamos satisfeitos com o que somos, nos tornamos ou o que realizamos, e aí damos um veredicto na nossa alma: culpado. Sentimento de culpa é avassalador para a educação dos filhos, crise no casamento, fracasso profissional, pela vida espiritual pífia que carregamos às vezes, e um sentimento de eu sou uma fraude, acusação. O travesseiro vira uma pedra, culpado. O sono leve, culpado. Duas reações ao sentimento de culpa: uma, se torna cínico, rejeita a opinião de todo mundo, se afasta de quem discorda de você. Alguém discordou de mim, eu me afasto, não me interesso. Ele falou, não me interessa o que ele pensa, só interessa o que eu penso, e se isola. E quanto mais as pessoas rejeitam a opinião dos outros, mais rejeitam, principalmente a opinião daqueles que te amam, mais você se isola, mais profundo você cava o buraco da sua solidão. Mais apertado você espreme a sua alma. Segundo sentimento, tão comum quanto o primeiro, atitude, é o perfeccionismo. E agora, pelo desejo de não querer ser julgado por ninguém, eu preciso ser perfeito. Eu tenho que ser o melhor estudante, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ter as melhores notas, eu tenho que ter a melhor empresa, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter as melhores roupas, eu tenho que ter melhor feed, eu tenho que ser o melhor, e a gente se julga. E esse tipo de pessoa, carregando esse tipo de sentimento de culpa e a necessidade de aprovação, às vezes são poderosamente produtivos, produzem de forma espantosa, mas o problema é que o motivo da produção é um sentimento que carrega a alma. Em vez de ser dela motivação, de servir, de cuidar, de realizar, de produzir, é um sentimento que carrega de eu não quero ser julgado por ninguém, ou eu quero ser aprovado por todos. É outro tipo de solidão, que também nos afasta de todo mundo, que nos faz construir capas e máscaras, e que coloca a sua própria identidade nas suas realizações. Só tem um problema: quando eu olho para a Bíblia assim, irmãos, há um sinal muito claro de que isso não vai levar ninguém a ser feliz. Porque onde é que você lembra de pessoas querendo ter o seu nome reconhecido em toda a terra? Babel. É naqueles que andam, que querem por orgulho próprio, contrários a Deus, deuses de si mesmo. A linhagem de Caim é a linhagem daqueles que construíram cidades, que tiveram fazendas, que foram construtores. Não está na linhagem de Adão, não está na linhagem de Sete. Esse desejo de ter o seu nome exaltado está na linhagem daqueles que estão longe da presença de Deus. E por isso, a alma apertada. Eu não estou dizendo que ninguém necessariamente está longe da presença de Deus quando tem sentimentos conflitantes, porque nós estamos recheados de idiosincrasias, de conflitos na alma, como eu. Especialmente quem me conhece de perto. Mas dizer que é um sentimento pecaminoso que deixa a nossa alma em frangalhos, mesmo no meio de tantas conquistas. Paulo sofreu constante acusação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você olha para Paulo, mas São Paulo. A gente imagina Paulo com asas, né? E uma auréola na cabeça. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Antes de Paulo se tornar cristão, qual era o último emprego de Paulo? Matador de cristão. O primeiro assassinato, ou
o primeiro martírio de cristão, as roupas deles foram entregues aonde? Aos pés de Paulo. Ele viajava com a autorização dos judeus do Sinédrio para matar cristãos. Só que o que acontece? É interessante esse ponto. Ele estava todo o tempo acusado, porque quando ele se converte, ele é considerado pelos judeus traidor. Quando ele chega no capítulo 9 para os cristãos não querem recebê-lo. Por quê? Isso é X9. É infiltrado. Ele agora odiado pelos judeus, não recebido pelos cristãos. Um pregador que em Coríntios é tido como fraco. Um apóstolo que em muitas das suas cartas precisa defender o seu apostolado porque ninguém cria nele. Hoje a gente fala de São Paulo como se São Paulo fosse unanimidade. Para nós sim, naquela época não. E tem uma possibilidade interessante. Quem já ouviu falar do espinho da carne de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Paulo tem um sentimento que eu acho que é próprio dele, que não passa por a gente. Paulo fazia milagres, né? Orava, quantas pessoas ficaram curadas? Acho que era a sombra de Paulo, era o lenço de Paulo, não me lembro. Acho que era a sombra de Paulo que curava milagrosamente. Mas ele tinha um espinho na carne, que a gente não sabe muito bem o que é, que diz que ele orou 3 vezes por ele mesmo. Mas o Senhor respondeu: não. A minha graça te basta. Mas é interessante que, enquanto se debate sobre o que seria esse espinho na carne, alguns acham que é a perseguição, outros acham que é uma enfermidade nos olhos. Mas tem uma linha que eu acho que serve para ilustrar esse sentimento que Paulo está lidando aqui. Alguns acham que Paulo lidava com um sentimento de culpa brutal. Sabe por quê? Imagina agora, voltando na história. Até porque o texto de 1 Coríntios fala de acusações que ele sofria. Esse de capítulo 12, no verso 8. E ele acha que o espinho eram as acusações, não que os outros faziam, mas que lutava na própria alma de Paulo. Sabe por quê, pastor Afonso? Quem defende isso, por exemplo, se eu não me engano é o F.F. Bruce, ele diz assim: Paulo foi responsável por um grande martírio de cristãos, mas depois ele entra na igreja, que naquela época não eram tantas pessoas assim, no mundo, pequenas comunidades. Quando Paulo chegava: você matou meu pai, você matou meu filho, você matou a minha mãe, você matou o pastor da nossa igreja. Aonde ele chegava, por mais que ele fosse apóstolo, nunca seria desconectado da ideia do assassino, porque estava agora no meio da comunidade que ele era parte. E a gente precisa olhar para o Paulo homem, saber que ele lidava também com sentimentos, com emoções. Entre eles, culpa. E por isso Deus diz: olha para a cruz. Não interessa o que tu fez no passado. Não interessa como te olham hoje, ou no passado, ou o que tu fez. A minha graça te basta. Eu te aprovo. Mesmo que te questionem, eu te aprovo. Porque não é pelos teus méritos, é pela cruz, é pelos méritos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente pega do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, é a primeira parte do Evangelho. Sabe qual é a primeira parte do Evangelho? Você é pecador. Capítulo 1 vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. E mesmo quando nós nos tornamos cristãos, agora acabou o pecado? Você não peca mais? A gente vive um já. Fomos santos separados para Deus, mas só seremos livres da presença do pecado quando o Senhor Jesus voltar. E a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei teu presente, nem teu passado, nem tua crise agora. Mas eu quero dizer uma coisa.
Às vezes a gente não consegue entrar na presença de Deus por causa dos nossos pecados, por causa desse sentimento, eu sou culpado, eu sou uma fraude. Mas eu preciso dizer uma coisa, a Bíblia disse que você é pecador. O seu pecado não pega Deus de surpresa. Você fica imaginando Deus olhando, Jean, não esperava isso de você. Não. Pelo contrário, Ele sabe exatamente quem Jean é. Ele resolveu morrer naquela cruz por Jean assim mesmo. Não é porque Jean era justo, perfeito. Ele morreu apesar de Jean ser um falho pecador. Ele morreu por você. Nem nós deveríamos nos surpreender tanto com as nossas falhas. Não estou dizendo que a gente vai aceitar nossas falhas, ou que Deus aceita nossas falhas. Mas quando eu falho, alguns ficam, meu Deus, eu tenho vergonha de entrar na presença de Deus, reconciliar com o Senhor. Ei, não se surpreenda com o seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, se ninguém disse, a Bíblia diz, você não presta. E não é surpresa para Deus e nem para mim. E eu ainda digo mais para você, eu sou pastor. E eu estou acostumado a ouvir, a gente só sabe os podres da nossa família, né? Mas a gente na comunidade às vezes sabe de todas as famílias, né? Então nos leva a aprender uma coisa, gente, família perfeita só a da propaganda de margarina. Não é? Todos nós temos crises. Eu sei que essa palavra você pode dar um Google aí nela, mas acho que é a melhor que descreve. Nós somos cheios de idiosincrasias, somos maravilhosos e ao mesmo tempo problemáticos. Eu e você. E por isso você não devia se surpreender com seus próprios pecados antes, ser humilde com si mesmo. Porque se Deus te perdoa, por que você não vai se perdoar? Se Deus te perdoa, por que você não entra na presença dEle? Para receber graça, perdão e voltar a ter um coração, um travesseiro de pluma de ganso no coração, na alma, de paz, de quem reconhece perdão. E aproveitar para dizer que você não devia se surpreender com o pecado de ninguém, e nem se achar melhor do que ninguém, nem sua esposa. Quando ela falar com você, diz assim, eu sabia, sempre soube que tu não presta, né? Tem até um livro que eu tenho indicado, até mais pelo nome, às vezes, do que pelo próprio livro para os casais que vão casar, e diz assim, o título do casamento é Quando Pecadores Dizem Sim. Que título maravilhoso para um livro. É isso mesmo. Você não está casando com um príncipe encantado, não. Você está casando com um pecador. Também não é um sapo, né? Só se for um sapo bem bonitinho, né? Mas qual é a resposta de Paulo para toda essa acusação? Ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode me acusar? Quem pode me acusar? Se é Deus que me justifica. Quem os condenará? Se é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou, ou seja, Deus aceitou o sacrifício dele no meu lugar. E hoje está sentado à direita de Deus Pai. E que também intercede por nós. Você é pecador, mas deixa eu dizer uma coisa. Você tem um intercessor diante de Deus agora, orando por você. Intercedendo por você. Para te perdoar. De forma que quando você é lavado pelo sangue de Jesus, que intercede por você, você é alvo como a neve diante de Deus. Deus, quando olha você, olha pelas lentes de Cristo e te vê santo. Não por quem você é, mas pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz por teu lugar. E agora está à destra de Deus Pai, intercedendo por você. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. E por fim,
para concluir, de maneira breve, já foi meu tempo. O último sentimento é de abandono e de carência. E aí ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na vida que nós vivemos hoje, como nós já pensamos aqui, vivemos em um mundo solitário. E é muito comum um sentimento do mundo de hoje de, no meio da multidão, mas eu não sou amado, não se sente amado. Nos sentimos solitários no meio das ruas das metrópoles superpovoadas, milhares de pessoas, mas ninguém se importa comigo. E quanto mais nós nos conectamos nas redes sociais, maior o buraco na alma. Paulo também lidou com essas questões, pastor Afonso. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma vez a gente olha Paulo dizendo: quem pode me separar do amor de Deus? Ele se sente tão suprido de amor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: cadê a esposa de Paulo? Paulo não era casado. Paulo, deixa eu dizer uma coisa. Paulo, para ter acesso ao sinédrio, ter liderança entre os judeus, ele necessitava ser casado. Então vai ter duas teorias. Casado ele foi. Uma, ou ele era viúvo, ou ele foi abandonado. Mas baseado no texto de 1 Coríntios, quando ele ensina, que ele diz: se a tua esposa deseja, ou teu cônjuge não é cristão e deseja te abandonar, o que ele diz? Deixa aí. É muito provável, ou quase certo, que quando a gente não sabe nada sobre Paulo e sobre seus filhos, é porque quando ele, um dos líderes mais respeitados entre os judeus, se converte, a sua família, de profundo status no judaísmo, o rejeita. E por isso a gente sabe da mulher de Pedro, a gente sabe da mulher de Barnabé, a gente sabe que eles tinham os filhos, mas a gente não sabe nada da família de Paulo, nada. Alguém que largou tudo por Jesus, mas ele tinha sentimentos, como eu e como você. Alguém que, ao virar cristão, os seus amigos, no lugar onde ele era tão admirado, aluno aos pés de Gamaliel, formado como em Harvard, agora lhe tem como louco quando ele vira cristão, abandonado pelos judeus. Quando a gente olha as lutas que ele passa com os cristãos, abandonado pelos cristãos, muitas vezes. Por exemplo, quando Paulo está no corredor da morte, a prisão, quando ele escreve para Timóteo, que ele diz: Timóteo, vem ter comigo rápido, traz os... Eu preciso te ver, mostra a carência de Paulo, o sentimento, necessidade de suporte, de afetividade que ele está tendo. Eu preciso de você, Timóteo, larga tudo e vem. Mas nessa mesma carta de Timóteo, que ele está lá na prisão, escrevendo para Timóteo que está em Éfeso, ele diz: olha, quando teve um julgamento, todos me abandonaram, ninguém veio por mim. Imagina alguém, a gente diz, Paulo foi o que expandiu o evangelho pelo mundo todo, mas quando ele estava sendo julgado em Roma, todos o abandonaram, nenhum por ele. Quem está dizendo isso é ele.
Quando ele está na primeira prisão, que os filipenses enviam uma oferta, ele diz assim: vocês foram os únicos a me apoiar, porque ninguém se associou comigo. Me abandonaram aqui. Pelo contrário, os filipenses no capítulo 1, mais na frente eles vão dizer, teve uns, pelo contrário, que da igreja de Filipe, fizeram foi testemunhar contra mim, com a intenção de aumentar as minhas dores. Como diz, capítulo 1, verso 17 de Filipenses, causando tribulações, mais tribulações, as minhas cadeias. Mas apesar de tudo isso, Paulo sabia ser amado. Ele sabia que era amado. E esse Paulo é o mesmo Paulo que, tendo sido abandonado pelos judeus, abandonado pela esposa, não sabemos dos filhos, não sabemos dos pais, abandonado por parte da igreja, mesmo sendo o apóstolo que fundou a maioria delas, ou que estabeleceu a maioria delas, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: é esse amor que eu preciso. E ainda que minha esposa me abandonou, ninguém pode me separar do amor de Cristo. Ainda que meus filhos não ligam mais para mim, porque eu estou idoso ou idosa, eu tenho um amor que me supre completamente. Ainda que o meu marido me deixou, eu tenho um noivo que nunca me abandonará. Quem pode me separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? É a perseguição? É a fome? A nudez? É o perigo ou a espada? Eu pergunto para você, quem pode separar do amor de Deus? Você pode abandonar o amor dele, mas o amor dele estará sempre por você. Nada. Ele sempre estará conosco, mesmo na morte. A primeira face que veremos depois da nossa morte vai ser a face do nosso Senhor Jesus. Nem a morte. Como em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele olha para aquela cruz e diz: aquela cruz é a maior demonstração de amor de Deus pela minha vida. Ele é tudo que eu preciso. Amor não é uma sensação. Amor não é um frio na barriga. Amor é um fato. E Deus te ama. Amor é um fato. E aquela cruz prova. É a maior demonstração de que você é amado. Pelo teu noivo. Pelo teu amado. Pelo teu pai. Pelo teu irmão primogênito. Pelo teu Senhor. Você não está só. Mesmo que você se sinta só, abandonado, rejeitado, você nunca estará só. Porque você tem um pai, uma família e um Deus que é o próprio amor. E que nunca, ainda que uma mãe abandone um filho enquanto amamenta, Deus nunca, nunca os abandonará. Baixe sua cabeça, vamos orar. Não sei qual é o teu motivo de oração, ou quais são os sentimentos conflitantes do teu interior, mas eu quero convidar agora a você entrar confiadamente na presença dele, deixando para trás toda a ansiedade, todo o medo, deixando que o amor de Deus naquele evangelho inunde o teu coração, olhando para aquela cruz e se sentindo profundamente amado, protegido, abraçado, cuidado. Convicções mudam sentimentos, sentimentos mudam práticas. Senhor, nós oramos agora por cada um desses irmãos, por mim também. Guarda o nosso coração, porque nós já entregamos o nosso coração para Ti, Senhor.
Porque nós podemos olhar para aquela cruz e saber do teu amor, da tua provisão. Para que temer? Oh, minha alma, para que temer? Para que andar ansioso? Minha alma, olha para a cruz. Porque se sentir abandonado, olha para a cruz, olha que amor. Por que carregar culpa se Ele já me livrou delas? Se Ele já pagou o preço daquele no meu lugar. Eu nunca serei abandonado por Ele, porque eu tenho alguém que me ama. Ah, Deus. Senhor, eu te peço que essas verdades alcancem o coração dos meus irmãos nessa hora, curando o que sofre, restaurando a alma do que geme, fortalecendo o aflito, levantando o caído, enxugando as lágrimas que são derramadas na tua presença. Que eles se sintam profundamente amados ao olhar para aquela cruz agora, protegidos, guardados. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que nos justifica. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E quem pode nos separar do amor de Deus? Ah, minha alma, escuta isso. Confia em Deus, porque a Ti, Senhor, entregamos o nosso coração. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior.
amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver esse amor que vem de ti. Levante tuas mãos para os céus. Que o amor de Deus Pai, a graciosa, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, e a eterna companhia do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje. A mais profunda convicção da nossa alma e por todos os dias da nossa vida. Amém, amém e amém.